Olá, alunos e alunas do sétimo ano. Aqui professor Jackson Duarte. E hoje vamos comentar algumas questões da última atividade que foi encaminhada para vocês. Iniciemos aqui pela primeira. Letra A, um lucro de R$ 250. Letra B, um prejuízo de R$ 75. Letra C, uma dívida de R$ 4.000. Letra D, um valor a receber de R$ 84. Letra E, a cabine de um avião foi programada para manter a temperatura de 23 graus acima de zero. Letra F, o freezer de minha casa mantém a temperatura de 17 graus abaixo de zero. O Instituto de Meteorologia está prevendo neve para esta madrugada. A temperatura mínima prevista é de 3 graus abaixo de zero. Para resolvermos essa questão, eu vou fazer aqui um pequeno resumo, não só para que vocês respondam, mas para que vocês também entendam, o que vocês estão respondendo. Escrevemos os números negativos com um símbolo de menos antes dele. Assim, diferenciamos os negativos dos positivos. Por exemplo, nós temos aí o menos 5, menos 4, menos 3, menos 2 e menos 1. Quando um número não leva nenhum sinal antes dele, entendemos que ele é positivo. E também quando temos o sinal de mais antes dele. Temos aí como exemplo o número 6. Primeiramente ele está sem sinal, igual ao mais 6. E temos também o mais 12, que é igual ao 12. Ou seja, os números positivos, eles tanto podem ter o sinal de mais à sua frente, como não pode ter nenhum sinal. Da mesma forma, ele é positivo. Bom, temos aqui alguns exemplos da utilização de números positivos e negativos. Na figura, a moça fala, aqui a temperatura está 10 graus positivos, ou seja, 10 graus acima de zero. Aqui a temperatura está 10 graus negativos, ou seja, menos 10 graus abaixo de zero. Um outro exemplo é a utilização dos números positivos e negativos no saldo de uma conta, movimentação de uma conta. O saldo de uma conta aumenta com os depósitos e diminui com os saques. Nós temos aí, João depositou R$ 100 em sua conta, ou seja, ele acrescentou R$ 100 à conta dele, ou seja, mais R$ 100. João sacou, ou seja, retirou R$ 100 de sua conta, ou seja, menos R$ 100 porque ele retirou, ele tirou R$ 100. Então temos esse conceito. Quando nós acrescentamos, é mais. Quando retiramos, é menos. E aqui nós temos outro exemplo, bem prático, a questão do lucro e do prejuízo. Coloquei aqui o balanço de uma empresa em 6 meses. E nós vamos observar o seguinte, no mês de janeiro, essa empresa teve um lucro de R$ 25.000, ou seja, ela teve um saldo positivo de R$ 25.000. Em fevereiro, ela teve um saldo negativo de menos R$ 40.000, ou seja, ela teve um prejuízo de menos R$ 40.000. Em março, ela teve um lucro de R$ 35.000, ou seja, entraram R$ 35.000, ou seja, mais R$ 35.000. No mês de maio, ela teve um prejuízo de menos de R$ 25.000, ou seja, menos R$ 25.000. Ela perdeu R$ 25.000. Então podemos atribuir, no caso aí, o lucro ao saldo positivo, e o prejuízo ao saldo negativo, ou seja, perde-se com prejuízo e ganha-se com lucro. A reta numérica de números inteiros
Ela é composta por números positivos, negativos e o zero, que é o elemento neutro. Né? E a reta se inicia sempre no zero. Né? A partir do zero é que se iniciam os números positivos à direita e se iniciam os números negativos para a esquerda. É importante relatar, né, que esses números são infinitos. Né? Nós temos aí um exemplo que vai até o 7. Mas aí ele segue 8, 9, 10, 11, 1 milhão, 2 milhões, 1 trilhão. Ela não tem fim. Da mesma forma, são os números negativos. Né? Menos 7, menos 8, menos 9, menos 100, menos 200, menos 1 milhão. Também não tem fim. Então, basicamente é isso. A reta numérica dos números naturais é formada pelos números negativos, pelos números positivos e o zero. Né? Passemos à segunda questão. Né? E agora vamos passar para a segunda questão. Quanto valem os números A, B e C representados na figura abaixo? Né? Temos aí uma reta numérica, onde as letras A, B e C estão substituindo alguns números. Né? Vocês vão dizer que números são esses. Primeiro vamos completar aí a reta. Menos 3, menos 2, 1, 2, 4, 6. Bom, completada aí a reta, né? Nós observaremos que a letra A, por exemplo, está no lugar do menos 5, né? Observem aí as outras letras, quem eles estão substituindo aí e respondam, né? Vamos responder aí, você responde a letra B depois, tá bom? No caso, a letra C está substituindo aí o menos 1. E a letra B está substituindo, no caso aí, o menos 3, né? Menos 3. Então, assim, agora respondendo a letra B baseada na letra A, tá bom? Bom, aí nós temos aí o exemplo, né? Do menos 8 como antecessor do menos 7 e o menos 6 como sucessor do número menos 7. Letra A, qual é o sucessor de mais 9? Letra B, qual é o sucessor de menos 5? Letra C, qual é o sucessor de 0? E nós temos até a letra H, né? A letra E, por exemplo, pergunta qual é o antecessor de mais 9. Passemos aqui uma pequena explicação para que vocês entendam também essa questão, respondam e entendam. Né? Para que fique mais simples, vamos observar a reta. Né? E qual o sucessor de menos 5? Vamos observar. Quem está aí, no caso, à direita do menos 5? Né? No caso, a menos 4, ou seja, que vem depois do menos 5 é o menos 4. E qual o antecessor de menos 5? Né? Vamos observar quem está à esquerda de menos 5. No caso aí, é o menos 6. Então, está respondida a terceira questão, passamos para a quarta questão. Né? Para respondermos a outra questão, peguemos novamente a reta numérica. Né? Vamos lá. A distância entre dois pontos associados ao número menos 2 e 4. Bom, agora vamos pegar os dois pontos que estão sendo destacados na questão. O menos 2 e o 4. E vamos contar, né? Quantos pontos, qual a distância do menos 2 até chegarmos ao 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, a distância do menos 2 até o 4 é 6. Letra B. A distância entre os pontos associados aos números menos 5 e menos 2. Essa vocês vão responder da mesma forma que eu respondi a letra A.
Letra C, o módulo de menos 4. Para entendermos um pouco essa questão, eu vou fazer aqui mais um pequeno resumo, porque eu não quero apenas responder para vocês, eu quero que vocês entendam o que vocês estão respondendo, né? Então vamos lá. Então vamos entender o que é um módulo de um número, né? Módulo é a distância de um número até a sua origem, né? Lembrando que a origem é o zero. Então a distância desse número até o zero é chamada de módulo, né? Ou valor absoluto. Representamos a fórmula do módulo da seguinte forma, né? Nós temos aí menos a entre dois tracinhos, né? que é a forma que representamos o módulo, igual a. O módulo de um número sempre é positivo, pois ele representa uma distância variável positiva. Aí nós temos aí um exemplo, né? Menos 3, que é igual, o módulo de menos 3 é igual a 3. O módulo de mais 2 é igual a 2. O módulo de 0 é igual a 0. E o módulo de menos 9 é igual a 9. Ou seja, não importa se é positivo ou se é negativo dentro do módulo. O módulo de número sempre vai ser este número positivo. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre os números opostos e simétricos, né? Chamamos por números opostos ou simétricos aqueles números que possuem o mesmo módulo ou valor absoluto, né? Isto é, aqueles números que estão à mesma distância da origem, ou seja, o zero, porém em sentidos opostos. Sendo assim, podemos afirmar que menos 2 e mais 2 são opostos, ou simétricos. Menos 3 e mais 3 são opostos. Ou seja, gente, a palavra oposto significa o contrário, né? O inverso. Então, se eu tenho mais 2, o oposto dele é o quê? Menos 2. Se eu tenho mais 10, o oposto dele é o quê? Menos 10. Se eu tenho mais 100, o oposto dele é menos 100. Sempre o contrário, sempre o oposto, ou sempre o inverso, né? Voltemos aqui à questão e vamos respondê-la, né? Módulo de menos 4. Tá? Vamos colocar na forma do módulo, entre dois traços, e o módulo de menos 4 é igual a 4. E passemos agora para a letra D, né? Bom, o simétrico de menos 5. Lembrando que simétrico é o mesmo que oposto, o mesmo que contrário, o mesmo que inverso, né? Então, o oposto de menos 5 é mais 5. Responda as demais aí. Qualquer dúvida, é só no WhatsApp. Bom, e a próxima questão, novamente, ele pede o sucessor e o antecessor de alguns números, né? Como eu já expliquei o assunto, eu tentei responder vocês aí. Eu vou responder só a letra A e a letra D, e você responde as demais, tá bom? Relembrando que sucessor é o número que vem depois de determinado número na reta, ou está à sua direita. Então, o sucessor de mais 8 vai ser mais 9. A letra D ele pede o antecessor de mais 8, ou seja, o que vem antes do mais 8, né? Ou o que vem antes do 8. Se vocês preferirem fazer a reta e conferir, vocês vão observar que esse número é o mais 7, né? Que vem antes do 8. Passemos para a próxima questão. Escreva o antecessor e o sucessor dos números, novamente, né? E a próxima questão também pede o sucessor e o antecessor dos números, né? Tentem responder vocês aí. E a próxima questão, a letra A está respondida aí, determine o oposto de mais 5. Né? Lembrando que o oposto é o contrário, inverso, né? Então, C mais 5 irá para o quê? Menos 5. E eu coloquei também aí o oposto de menos 9 vai ser mais 9. Tentem responder as outras e qualquer dúvida, né? Já sabem, me aciona no zap. Coloque os números em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Nós vamos ter que pegar os números, observar quem é o menor
e colocá-los em ordem, né? Vamos lá, letra A, menos 9, menos 3, menos 7, mais 1 e o 0. Destes números aí, qual o menor? Bom, para facilitar mais aqui, eu vou pegar a reta, né? Para poder fazer esse comparativo aí. Eu vou observar o seguinte, que o menor número nessa reta aqui é o menos 9, porque ele está mais distante do zero e ele é negativo, à esquerda. Qual o outro? Menos 7. O outro, menos 3. E o outro, mais 1. Aí eu vou colocá-los aqui em ordem, né? Aqui é a resposta. Letra A, né? Agora vamos responder a próxima questão, né? Coloque os números em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Vou responder também a letra F, né? Porque algumas pessoas passaram no zap que não estavam entendendo muito bem, né? Bora lá. Peguemos aí a maior novamente. O maior número aí, no caso, é 904. Depois o 827. Depois o 0. Aí vem o 286. Aliás, o menos 286. E o menos 760. Tá aí colocado já a resposta, né? Ou seja, do maior para o menor em ordem decrescente. Bom, galera, é isso aí. Respondemos as questões, algumas. Em breve estarei postando o vídeo respondendo as demais, comentando. Qualquer dúvida me acione no zap. Um abraço, até a próxima. Estamos juntos.